episódio que dá muita importância ao amor. Tanto que logo vem a discussão do amor platônico. E ele termina com o Merli dando ao filho o banquete, que é o diálogo de Platão sobre o amor. Então fala-se de amor. Qual o filósofo mais adequado a falar de amor? Talvez seja Platão. Não digo que seja quem melhor falou, não digo que seja o mais adequado em si, mas foi quem mais falou do amor, quem mais tem destaque. E disso passamos também a outra questão de Platão, que é a questão da caverna. Ou seja, a questão da aparência e da verdade, a relação entre aparência e verdade. Então, o que nós vamos ter muito na série Merli? Nós temos alguma coisa que está mexendo com a cabeça dos jovens. Alguma coisa que está acontecendo. Tipos de amor. Paul, que tem um caso com a Berta. Berta gosta dele, quer namorá-lo. Eu te amo, diz ela para Paul. Paul fala, obrigado, com uma cara de profundo tédio. Porque ele deixa claro que eu quero com você é sexo. Merli, que já seduziu a professora de inglês, Laia, que tem namorado, e quer sexo com ela. Apenas isso. Então, é um tipo de amor que para Platão seria o amor mais inferior. Amor puramente físico, sem sentimento, sem outra coisa. Mas nós temos, então, pelo menos 2 tipos de amor aí presentes. O amor físico e um amor que tem sentimento, que aparentemente é o amor da Berta pelo Paul. São todos muito jovens, não estão começando a conhecer o que é amor, às vezes nem sabem o que é, podem confundir paixão e amor, pode haver toda essa confusão. Geralmente a gente distingue paixão e amor de que maneira? A paixão é muito forte, ela é muito entusiasmada, ela é muito enganosa. Na paixão a gente projeta no outro as qualidades que a gente quer que ele tenha, mais do que as qualidades que ele efetivamente tem. Então a paixão é enganosa. A paixão faz que as pessoas sejam passivas. A palavra paixão, ela se opõe à ação. Há 2 formas da gente entender a palavra paixão. Uma é opondo-se à ação. Então, na paixão eu sou passivo, na ação eu sou ativo. Então a paixão, nela nós somos passivos, porque nós somos tomados por um sentimento. Eu vejo alguém que eu acho muito bonita, por exemplo, eu fico tão tomado por isso que eu não consigo mais me controlar. Meu sentimento fica independente de mim. Eu posso não querer gostar dessa pessoa. Eu posso perceber que essa pessoa não gosta de mim, posso sentir que essa pessoa não é adequada para mim, e no entanto ela não me sai da cabeça. Então isso é uma característica da paixão, enquanto passividade. Outro sentido da palavra paixão é oposto à razão. Então, nesse sentido, a paixão é o universo das emoções, dos sentimentos, do não racional. Há um aspecto paralelo a isso também, porque muitas vezes, racionalmente, eu sinto que tal pessoa seria mais adequada a mim. Mas, passionalmente, não é mais adequada. Não é a pessoa que eu quero. Exemplo, E o Vento Levou, filme famoso. A Scarlett O'Hara é apaixonada pelo vizinho dela, que é a pessoa talvez mais insossa, insípida e inodora de toda a história do cinema, sem graça nenhuma. E ele quer casar com uma outra vizinha porque vai unir as terras. Então ele é racional, ela é apaixonada. Mas a paixão dela é tal que mesmo depois se casando com o Rhett Butler, que é o grande personagem masculino do Vento Levou, ela não percebe que está amando o marido. Ela continua com a fantasia daquele homem insosso, sem graça, sem nada, mas que para ela é tudo. Vejam, várias características da paixão. Você não percebe absolutamente a realidade da pessoa. Você projeta nela uma riqueza que, no caso, o pobre do vizinho não tem nenhuma. É uma pessoa apagada. Mas como ela passa a história toda achando que no fundo ele gosta dela e ela gosta dele, só quando ela descobre que ele gosta efetivamente da mulher com quem ele casou, é que cai a ficha e ela começa a perceber que ela gosta do marido. Um pouco tardiamente, talvez. Mas de qualquer forma, é uma história que mostra bem esse elemento da paixão, tanto oposta à razão, que diria, faça do seu casamento um negócio, faça do seu casamento a coisa mais conveniente. Isso é uma visão meio feia que eu estou dando, mas eu poderia dar uma visão mais bonita. Case-se com uma pessoa que tenha diálogo com você.
Case-se com uma pessoa que tenha valores parecidos com os seus. Case-se com uma pessoa com quem você saiba que vai poder ter filhos e que eles serão bem criados. Isso tudo é razão. E é bom, é muito bom. Versus paixão. Você se apaixona por uma pessoa que vai ser uma péssima companheira ou companheiro, péssima mãe ou pai, péssima em tudo. Mas às vezes você não consegue controlar esse sentimento. Então, a palavra paixão tem todos os significados. Ela se contrapõe a amor, porque no amor eu tenho uma visão mais realista da outra pessoa. E mesmo assim eu amo. Há uma tendência muito grande na nossa sociedade a valorizar a paixão e desvalorizar o amor. Basta a forma tradicional que eu não adotei, como se define a diferença de paixão e amor. O amor não é tão forte quanto a paixão, não é tão entusiasmado quanto a paixão, mas ele é mais verdadeiro, mais denso. Tentem vender um sabão em pó usando esse argumento. Não é tão encantador, tão sedutor quanto o outro. Ninguém vai comprar um sabão em pó que é menos interessante. Ninguém vai comer uma fast food ou tomar um vinho que é menos fascinante, menos sedutor. Nós queremos a paixão. Então, o amor, nesse sentido, ele é apresentado no nosso dia a dia como uma coisa menor, quando, na verdade, ele deveria ser entendido como uma coisa maior. No amor, o que temos? Temos duas pessoas que se conhecem e que aceitam o outro como ele é. Quer dizer, o outro é assim, tem defeitos, eu também. Os defeitos dela me incomodam? Incomodam. Sim, mas tudo veio junto. Quer dizer, a pessoa tem esses defeitos, tem as qualidades prevalecem. E aí eu aprendo a conviver com os defeitos. Relativizo, conversamos a respeito, para isso não perturbar muito um ao outro, etc. Então, existe toda uma arte de viver que vai consistir em você superar essa limitação da paixão e chegar ao amor. Não é bem assim que Platão opera. Mas nós temos, nesse episódio, o que vamos dizer, o gatilho para Platão é o tema do amor. Tanto que vai aparecer a palavra amor platônico. Amor platônico aparece... Por que se fala em amor platônico? Porque seria um amor que não deseja a posse física da pessoa amada. Digamos, a visão mais simples de amor, de amor é a paixão. Na paixão, nós temos a posse do outro, da outra, e essa posse nos cumula de prazeres. No amor platônico, nós entendemos que nós amamos à distância, olhamos, admiramos, mas não procuramos a posse física. Mas logo, Merli corrige e fala, não é bem assim. O que Platão vai dizer existe um amor que deseja sim a posse física, mas existe uma ascensão, a palavra em grego é askesis, de onde vem a nossa palavra ascese. O que é ascese? É o que o asceta faz. É a pessoa que vive com pouco. Na religião cristã inicial, ascetas eram pessoas que viviam às vezes em cavernas, comendo o mínimo possível, vestindo o mínimo possível, sem nenhum conforto, e esse trabalho de ascetismo os aproximava de Deus. Asqueses é um pouco isso, mas não necessariamente com a sensação de pobreza, mas é um despojamento. E esse despojamento permite uma ascensão, que é a tradução literal de asqueses, do grego para o português. Então, o que o amor proporciona, segundo Platão? O amor proporciona essa ascensão, essa subida. Eu posso sair, então, do mundo em que eu vivo, um mundo muito materialista, e caminhar para um mundo mais puro, mais rico internamente, mesmo que externamente seja menos rico. Vejam, nesse sentido, de certa forma, eu vou aproximar amor de um outro tema, que não é Platão que eu vou dizer, mas é uma aproximação que é viável, aproximar amor de felicidade. Nós temos hoje a tendência a confundir felicidade e prazer. Então, eu estou tão feliz, por exemplo, quando eu digo eu estou tão feliz, há uma certa contradição nessa expressão. Isso não é Platão, não, viu? É outra coisa. Há uma contradição em dizer que eu estou feliz, porque felicidade não pode ser um estado passageiro. Eu sou feliz ou não sou feliz. Mas estar feliz hoje à tarde,
porque o sol está lindo, porque eu tenho uma brisa gostosa, porque eu estou tomando um sorvete delicioso ao lado da pessoa amada, isso não é ser feliz. Isso tudo é passageiro. O sol acaba, a pessoa amada pode ir embora, o sorvete termina. Se eu ficar tomando sorvete a tarde toda, eu vou passar mal. Eu já fiz isso, viu, gente? Eu já fiz isso. Tem um sorvete de gengibre que vendia em Brasília. Eu ia, às vezes, comia 4 picolés seguidos. Realmente não era maravilhoso, mas você passa mal. Então, isso é prazer, não é felicidade. Então, uma das grandes confusões que nós temos hoje é essa confusão entre prazer e felicidade. Vamos dizer que o prazer está mais do lado da matéria. A felicidade é o quê? Felicidade é você conseguir o máximo com o mínimo. Então você não precisa de muito para ser feliz, mas você precisa saber qual que é realmente o essencial para você ser feliz. Então, por exemplo, beber muito, o álcool pode ser delicioso, o álcool não é como cigarro, que sempre é ruim. O álcool bem dosado, ele pode ser bom para as pessoas, bom para a saúde, inclusive. Mas a questão é dosar. E muitas coisas vai ser essa, a questão é dosar. Quanto você come? Quantas calorias? Você precisa, digamos, de 1.500 a 2.000 calorias para o metabolismo basal. Fica deitado sem fazer nada durante o dia todo. Se você se move, se você faz exercícios, se você simplesmente fica como nós aqui, falando, mexendo aí, anotando coisas, nós já estamos gastando mais calorias. Agora, a partir de quantas calorias eu estou engordando e com quantas calorias eu estou emagrecendo ou mantendo meu corpo como deveria estar? Tudo isso é uma questão de felicidade. Aí a felicidade vai estar muito mais do lado do menos do que do lado do mais. A felicidade, então, não é você acumular. E esse é um ponto complicado numa sociedade consumista, em que a ideia é que você acumula, você tem mais coisas, etc. E quanto mais coisas você tiver, melhor será. Então, essa ideia de felicidade, essa ideia, ela acaba atrapalhando a compreensão do que é a verdadeira felicidade, da mesma forma que a confusão entre amor e paixão atrapalha também o amor. Então nós temos um episódio em que vai haver muito sexo, ou quer dizer, não visto, né? A gente sabe que tem sexo. Um episódio em que o amor aparece sobretudo como sexo, um episódio em que as pessoas estão aprendendo, e é curioso que nesse ponto não há uma diferença grande entre o adolescente Paul, a adolescente Berta e o adulto Merli. Eles vão se conduzir de formas um tanto parecidas. E, aliás, as únicas críticas que eu vi ao personagem Merli, no sentido de que ele seria antiético, dizem respeito à relação dele com as mulheres. Só isso. Há pessoas que criticam, embora eu, pessoalmente, por achar que são todas essas relações consensuais, não veja tantos problemas quanto outros dizem que é. Bom, o que nós temos? O primeiro momento importante desse episódio é a questão do concurso literário. Esse é um momento interessante que não se esgota em Platão. Simplesmente há um concurso literário. Pelo visto é algo que aqui ninguém nunca dá muito interesse. Poucos se inscrevem. Se não me engano, de 300 alunos, só 10 se inscrevem este ano. Mas o que propõe Merli, então? Merli propõe, vamos burlar o concurso literário. Vamos fazer um poema conjunto. Em vez de cada um fazer seu poema, vamos todos nós fazer um poema conjunto. Vamos, a expressão que ele usa é muito engraçada, abandonar essa vida paradisíaca pastoral. Essa vida, acho que ele quer dizer com isso, esse ideal de uma vida individualista. Esse ideal de uma vida de cada um é um indivíduo sozinho e vai escrever coisas que são meio bucólicas, que seria um sinônimo de pastoral, pastoril, e nisso encontrar um paraíso. Vamos fazer um poema. E há discussões sobre o poema, um escreverá o poema só, mas será uma obra coletiva. Essa é a ideia. E vocês veem que isso vem junto com o escândalo do fato de que ele foi na casa do Ivan, do aluno que está enclausurado, do aluno que está padecendo de agorafobia. É um termo que ele mesmo não usa, é um termo que os outros usam, mas ele não gosta de colocar rótulo.
Então, a agorafobia, como muito mais adiante, o transtorno, o síndrome do transtorno de déficit de atenção, são termos que ele não vai utilizar. Vai dizer lá, isso é uma coisa que a indústria farmacêutica inventou, o remédio chamado Ritalina, para vender coisas, quando na verdade temos uma situação de que uma criança, 6 horas parada, é insuportável, é doentio. Então, quando se fala nessa síndrome que a Ritalina trata, da falta do déficit de atenção, na verdade, quem tem o déficit de atenção é saudável. Você patologiza o normal, o saudável, e você depois vai medicar isso, quer dizer, você faz 2 erros enormes. O primeiro erro de condenar o que é certo, o segundo erro de vender e medicar para fazer passar a outra coisa, que em si já é uma discussão rica. Quer dizer, acho que a gente deveria pegar esse ponto que vai surgir bem adiante, mas a gente deveria pensar muito nesse ponto como um ponto que é uma metáfora da nossa sociedade. Como a nossa sociedade, na medicina e na indústria farmacêutica, faz isso, mas como ela faz isso com inúmeras outras coisas também, fazendo o doentio se tornar normal. Um exemplo disso, muito óbvio, é o fast food. Outra coisa, quando o Merli fica no episódio da semana passada, no primeiro episódio, quando ele fica parado um pouco pensando e todo mundo fica inquieto, porque as pessoas não estão acostumadas a ver alguém parado pensando. Já acham que tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com isso? Quer dizer, o que houve de tão esquisito para uma pessoa estar dentro de si? Então, a ideia é de aprender a fazer coisas juntas, né? E isso coincide com, então eu dizia, com a queixa de que o Merli foi, no lugar do Eugenie, à casa do Ivan. E então agora é para colocar a ordem, vai o Eugenie, que o Ivan não quer receber. Vem a mãe, a Miriam, que diz, eu não quero não quero o Eugenie, meu filho vai ficar com o Merli. Então é isso que eu quero, porque o Merli deu certo com meu filho. O Eugenie não vai dar certo. E está na cara que o Eugenie nunca daria certo numa situação desse tipo. E aí você já vem uma coisa que é interessante também, quando a gente está pensando em termos de professor, como o trabalho de professor às vezes exige desafios grandes para você lidar com alunos diferentes e com alunos ditos problemáticos. Você estava falando na última aula dos seus alunos e da dificuldade de alguns alunos de comunicação. Nós, no Brasil, adotamos um critério que é o critério de que não se deve pegar o aluno com deficiência ou com algum problema de cognição e tirar da sala normal e colocar em outra sala. Não vou dizer que essa é uma posição unânime, mas eu lembro uma novela da Globo, não sei se foi Páginas da Vida ou qual nome foi, que tinha uma criança com síndrome talvez de Down. E aí havia toda uma insistência de que ela não fosse para a escola comum. E de que ela fosse para escolas diferentes e uma batalha da mãe e do avô para que ela fosse sim para uma escola em que convivesse com outras crianças. É evidente que isso exige por parte do professor uma habilidade difícil. O professor tem que lidar bem. Por parte dos colegas exige que eles renunciem ao bullying. Então o professor tem também que deixar claro que não pode haver bullying. Mas isso é muito importante porque é uma forma de você integrar as pessoas. Se a escola tem por principal finalidade socializar as pessoas, uma escola que não tenha diferença dentro dela socializa mal. O que é, vamos dizer, uma sentença muito dura que eu estou emitindo em relação ao ensino privado brasileiro. Não por culpa dele, mas porque o ensino privado brasileiro, em certa medida o público, mas sobretudo o privado, ele é excludente. No ensino privado você terá pouquíssimos alunos pobres. Se você tiver alunos pobres é porque são gênios que ganharam bolsas. Então, você não tem um convívio de classes sociais diferentes. Há países em que você é obrigada a só inscrever o seu filho na escola do bairro. Evidentemente, isso também pode trazer problemas, porque em certas ocasiões a escola do bairro pobre será uma escola inferior à do bairro rico. Mas há a ideia de que você tem que ter uma interação. Na Holanda, os imóveis, os prédios de apartamentos financiados pelo poder público, eles têm apartamentos para pessoas mais pobres e até para pessoas mais ricas. Qual a ideia? Que tem que conviver.
Então você vai ter um apartamento de rico e um apartamento de pobre no mesmo prédio. Porque aí as crianças vão brincar juntas, vão juntas para a escola, etc. Isso nós não temos em absoluto. E esse é um problema gigantesco da sociedade brasileira, no qual, infelizmente, 13, 14 anos do PT nem fizeram cócegas. Quer dizer, nós continuamos tendo uma separação muito grande das pessoas. O que isso implica? A dificuldade muito grande de lidar com o diferente. Então, se você tem alguém que é diferente, você como indivíduo, como cidadão, como alguém que passou pela escola, não sabe como lidar. O que Meili faz com o Ivan? Tem algum segredo especial na docência do Meili em relação ao Ivan? Talvez a gente possa sintetizar de uma maneira muito sumária, dizendo que ele leva o Ivan a sério. E isso acontece dele com muitos alunos. Volta e meia ele é quase grosso com os alunos. Ele não é o professor chapa, o professor boa praça, o professor amigão, o professor que você vai tomar uma cerveja junto, que ri e que passa a mão na sua cabeça. Ele é um professor que volta e meia diz, não, eu estou de saco cheio de você, não quero te ouvir. Talvez a Silvana, que vai aparecer na 3ª temporada, talvez a Silvana seja um pouco mais boa praça do que ele, um pouco mais amigona. Não tanto assim, mas um pouco mais próximo dos alunos. O Meili, ao mesmo tempo que ele leva, que ele escuta, que ele aconselha, ele também dá broncas e é grosseiro. Nisso tudo, eu acho que o ponto positivo é que ele está levando as pessoas a sério. Está levando todas as pessoas como são. Saiu um livro da Andréa Pachá, juíza do Rio, autora de 2 livros sobre amor, A Vida Não é Justa e Segredos de Justiça, que resultaram numa série que passou no Fantástico. Saiu um livro agora dela sobre os velhos, porque ela era juíza de vara de família, de casamento, lidava com separações e filiações. Agora ela é juíza não sei como chamar isso, de tutelas, sucessões, etc. E ela lida muito com velhos. E o que mais chama atenção a ela, nela, nesse livro que ela está lançando agora, não lembro o nome, o que mais chama a atenção da Andréa Pachá é a tendência das pessoas, os filhos sobretudo, ou mesmo enfermeiras, a quererem passar por cima da vontade do velho. Achar que o velho não tem direito a fazer suas escolhas, que se o velho começa a namorar, está sendo explorado, que se o velho quer continuar na casa em que ele sempre viveu, ele está sendo... ele está tolo, e por aí vai. O próprio filme Aquários, em que Sônia Braga fica, única pessoa a morar num prédio do qual não quer sair, seria um pouco desse tipo de coisa. Ela não teria mais o direito de ficar nesse prédio. Não teria o direito de morar lá, porque, enfim, os outros não estão. Então, estou pegando vários casos que lidam com a mesma questão. Se respeitar a outra pessoa. Pode-se respeitar o velho, no caso da Andréa Pachá. Não partir do princípio de que ele é um tonto que não sabe o que quer, não sabe o que diz, não sabe o que faz. E respeitar o adolescente. Não partir do princípio de que ele é um tonto que tem que ser tutelado. Acho que a partir daí é que ele vai poder tratar do Ivan. Vai poder levar o Ivan a sério. A partir daí também que ele vai poder colocar um tipo de trabalho mais coletivo, como esse trabalho do poema. E o trabalho do poema, a construção do poema é interessante. Porque também o óbvio no poema, nesse episódio todo voltado ao amor, vai ser amor. O Mark que diz, questão é como transar com as meninas. Eu recito, eu que quero ser ator, eu declamo o poema de Shakespeare. Elas ficam fascinadas. O Paul fará de outra maneira. Mas, quer dizer, estão surgindo vários jogos de como fazer isso pelo amor. Aí, na sequência, Meili se encontra várias vezes com Laia durante esse episódio. E ele deixa claro, só quero sexo. E ela não quer sexo. E ela fala para ele, você está escutando o que eu estou dizendo? Que é interessante, porque reduz também a ideia de que o Meili é o personagem onisciente. O personagem sabe tudo, o personagem tem todos os caminhos. Não sabe tudo. Não tem todos os caminhos. Ele está simplesmente recusando-se a escutar a Laia, que pelo visto, pelo que a gente vê nesse capítulo, gostaria de namorar o Meili. Ela trocaria o Albert pelo Meili.
Então, mesmo quando ela, no final, bem no finzinho, já praticamente na entrada do outro capítulo, quando ela diz, o Albert não fala mais comigo, e o Merli fala, o que você queria? Que ele te levasse para jantar? Bom, para ali se queixar ao Merli do que o namorado faz, é óbvio que ela está querendo dizer, eu gostaria, sabe, acabou com ele, vamos ficar juntos? É uma coisa que ela tenta várias vezes, e ele não está interessado. Ele gosta do corpo dela, só isso. Direito dele. E ele é claríssimo na questão, mas também direito dela não querer isso e direito dela ela também tocar no assunto, que é um pouco paralelo ao que acontece entre Paul e Berta. Quer dizer, Berta que quer um amor e o Paul que só quer transar com ela, não quer outra coisa, não está interessado em mais do que isso. Bom, nós temos um jogo, né, nessa história toda, também temos a mentira, mas a questão da mentira vai ser tratada mais adiante com o Kant. Mas entra uma questão da mentira, que é a questão da Berta, que diz que está grávida, dá a entender que está grávida para dar um susto nele. E aí nós temos uma coisa curiosa, que é o que podemos dizer que há uma certa ruptura com Platão. Apesar de Platão ser o personagem, há uma ruptura com Platão nessa história. A questão da verdade e a questão do perdão aparecem também. Ele contando, quer dizer, primeiro a Berta que diz para Tânia que mentiu, que estava grávida. A Tânia que conta a verdade para o Bruno e depois o Bruno para o Paul. A Berta que fica irritada. Então, quer dizer, nós temos de um lado a mentira, contrária da verdade, de outro lado o perdão. Vai se perdoar a Berta porque ela falou que não devia? Ou o Merli que conta para o Paul que o filho faz dança. E o Paul ri. Zomba, o Paul é machão, é machista. E aí, então, a questão do perdão. Você peça perdão ao Bruno, Paul, pelo que você disse. E o Paul pergunta, você já pediu perdão alguma vez, Merli? E a resposta é ótima. Adeus, Paul. Não é uma resposta, ele não responde sim ou não. Isso pode ser entendido de duas maneiras. Uma maneira é, eu não peço perdão às pessoas. Eu faço sempre o que eu quero, que é um ponto que o Merli insiste. Eu sempre digo o que quero, eu falo o que quero. Desde a hora no começo que ele disse para a Laia que ela era bonita e que estava perdendo seu tempo com um sujeito que não valia ela, que não a merecia. Sabe-se lá por que critério ele não a merecia, mas enfim, ele usou isso. Então, tem um lado dele dizer o que ele quer. Tem um lado também dele não se arrepender do que ele faz. Nós vamos ver que ele vai ter que se arrepender. Que ao longo da história vai se arrepender, vai cometer coisas erradas, vai pedir perdão, vai pagar pelo fato de cometer coisas erradas, sobretudo no amor. Ele vai perder a pessoa amada, tudo por causa de besteira que ele fez. Então, nós temos vários temas da filosofia já em jogo. Nós temos o tema do amor, temos o tema da verdade e da mentira, temos o tema do perdão, temos... e o Merli, tanto nós podemos entender que ele se recusa a responder porque ele não pede perdão, quanto que ele se recusa a responder para dizer não estamos no mesmo nível. Com tudo isso, eu não sou seu amiguinho. Eu não sou seu colega. Tipo a coisa que o pai que diz, eu não sou amigo do meu filho, eu sou o pai. Então, uma coisa que é muito discutida, né? Tem muita discussão. O pai é o melhor amigo do filho ou o pai tem uma posição que não é exatamente a de amigo? Já tem tese dos dois lados. Tem gente que diz que são relações diferentes, tem gente que acha que pai e mãe devem ser os melhores amigos dos filhos, e eu não vou tomar posição, porque eu acho que é uma discussão que é interessante nela, não pela resposta. E, de certa forma, quando a gente lida com filosofia, a discussão é interessante nela, não pela resposta. A resposta não tem muito interesse. Porque o que importa é o processo pelo qual você passa. O que importa, se quem é professor de filosofia, por exemplo, uma dica importante, não interessa o que o aluno acabe achando. Não interessa lidar tanto com o conceito de verdade como sendo tal ou qual posição. Sobretudo, não interessa que o aluno concorde com a gente. O que interessa é que o aluno saiba argumentar. Então, que o aluno discuta, que o aluno esteja pensando por si só. Se ele estiver pensando por si só, dificilmente concordará conosco em tudo. E eu acho que essa é a grande diferença entre um bom e um mau professor de filosofia. O mau professor de filosofia, ele pode ter todo o conhecimento, todo o saber, tudo, mas ele não vai aceitar que a pessoa pense de outra maneira.
Isso não quer dizer que um aluno que está começando possa chegar para você e dizer: eu acho que Descartes, eu acho que Kant. Não é achismo. Mas uma vez a pessoa tendo o vocabulário, tendo o conhecimento, tem muitas posições diferentes que podem ser tomadas. Aqui o que nós temos? Nós temos um pouco de filosofia platônica. Se eu for resumir tudo de Platão que está nesse capítulo, cabe em 15 linhas. É curto, 15, 20 linhas, dependendo do tamanho da fonte que vocês usarem. Cabe em pouca coisa. No entanto, é o Platão que interessa para cá. E esse Platão que interessa para cá proporciona discussões. Pode levar as pessoas a discutirem. Você pede perdão, você diz a verdade, em que condição você diz a verdade. É bom você dizer a verdade? Dizer a verdade não é uma faca de dois gumes? Por exemplo, no final, quando o poema é recitado, quando o poema ganha o prêmio, e aparece quem está inscrito como autor do prêmio, o Bruno. E o Bruno vai lá, aceita, etc., e por timidez não diz que é autoria coletiva. Então aí vai o Merli e diz: não, o Bruno esqueceu de dizer que é autoria coletiva. E o Bruno fica muito envergonhado. O Bruno é muito envergonhado. O Bruno, curiosamente, também é muito conservador. Mas ele tem, não na sexualidade dele, mas até nela. Porque, como ele não assume publicamente que é homossexual, ele acaba tendo uma vergonha disso que resulta em conservadorismo. Então, a famosa história do homófobo que, na verdade, é homófilo. Do homem que tem desejo homossexual e transforma isso em homofobia, porque não tem coragem de assumir. Então, o Bruno ele tem muita vergonha. Vai lá o Merli e diz: não, a obra foi coletiva, etc. Nessa altura, o que isso significa? Mais uma merlinada. Merli vai lá, e o Merli está subvertendo a ordem. A classe, ninguém autorizou a fazer poemas coletivos. E o Merli tem uma resposta, que é uma bala de prata, que é: ninguém autoriza, por isso que ninguém se inscreve. Quando você tem um poema coletivo, isso cria muito mais coisa, dá muito mais efeito. Que é a resposta dele, que eu acho que é muito boa. Agora, o filho fica muito irritado, porque o filho foi exposto. O filho não queria ser exposto, não queria ser aluno do pai, não queria ter o pai, com quem ele já não tem uma relação boa, como professor. Então o filho não queria nada disso. O que faz o filho? Entrega o pai para o namorado da Laia, o Albert. E aí o Albert dá um soco. Então, nós temos duas, vamos dizer, verdades que foram ditas e que podem ser entendidas talvez como traições de confiança. Quer dizer, talvez, não estou afirmando isso. Quer dizer, o Merli que revelou um segredo e o Bruno que revelou um segredo. Esses segredos tinham que ser mantidos ocultos ou não? Eu acho que o segredo da autoria coletiva não podia ser mantido oculto. Toda a importância do poema era ele ser de autoria coletiva. Talvez o Merli pudesse ter discutido isso antes com o próprio filho, ou a classe pudesse ter discutido: vamos escrever em seu nome, Bruno, mas quando você receber, você vai dizer que foram todos. Ah, não, não quero, não quero, não quero. Então, Paul, você faz isso? Mark, você topa? Podia ter feito isso na classe antes. Mas, de qualquer forma, é uma autoria coletiva. Entregar uma história amorosa eu acho um pouco pior, sabe? Porque está entrando na intimidade de pessoas que não era para ser uma coisa publicada. Mas vocês veem, nos dois casos, está em questão você dizer a verdade a quem? E essa é uma boa pergunta. A gente tem uma obrigação de dizer a verdade, em geral, ou existem pessoas para quem devemos dizer a verdade e pessoas para quem não temos obrigação de dizer a verdade? Vou dar um exemplo um tanto hipotético. Eu diria que, na medida em que a Laia e o Albert têm uma relação, em princípio não é muito bom ela tê-lo traído. Não diria que é uma coisa elogiável. Não vou condená-la por isso, mas não diria que é uma coisa elogiável. Além disso, eu diria que, dependendo da relação dos dois, da profundidade da relação, etc., em princípio, se há uma pessoa a quem ela tem a obrigação de contar da vida íntima dela, é o namorado. Ela não tem obrigação nenhuma de contar da vida íntima dela
ao Merli, que está se colocando na posição só de caso, ao diretor da escola, nem nada. E da mesma forma, nós, dependendo do caso. Tem a pessoa, por exemplo, quando o presidente Clinton foi quase sofreu um processo de impeachment, porque ele tinha tido um caso com uma estagiária, que é uma coisa ridícula. Eu lembro na época de ter comentado que a única pessoa a quem Clinton devia falar sobre sua vida sexual, a quem ele devia satisfações sobre sua vida sexual, era sua esposa. Se é que eles não tinham um acordo de fingir que não está acontecendo nada, que também é possível. Mas é a única pessoa com quem teria essa obrigação, eventualmente. Então, talvez a gente possa dizer sobre a questão da verdade e dizer a verdade que nós temos obrigações com pessoas, não obrigações com a verdade. Um político, em teoria, ele tem obrigação com a sociedade toda que ele representa. Eu, enquanto professor, tenho obrigação em relação de dizer a verdade em relação a todas as pessoas que são meus alunos. Agora, também isso pode ter um certo limite. Por exemplo, se um governo vai adotar uma política, vai fazer uma mudança na política econômica, ele não vai contar isso antes. Então, isso a gente aceita. Dependendo de certas questões, eu não tenho obrigação de contar a verdade. Da minha vida íntima, eu não tenho obrigação de contar a ninguém, a não ser às pessoas que partilham minha vida íntima. Então, talvez a gente deva enfatizar esse lado relacional da obrigação de dizer a verdade. A obrigação de dizer a verdade não é absoluta. Ela é relativa, ou talvez melhor dizendo, relacional. Diz respeito às pessoas que estão na relação. Se sai, é claro, se um produto, se um alimento tem produtos que podem causar câncer, é obrigação universal de avisar isso, ou mesmo de tirar o produto no mercado, né? Bom, e aí nós chegamos à cena da caverna. A cena da caverna é uma cena muito interessante porque ela traz a questão é o ponto propriamente filosófico. Vejam, antes disso, nós sabemos que a mãe do Merli é atriz. Logo antes da cena da caverna, o Merli diz para o filho: você herdou os genes da sua avó, você faz teatro, você é ator. E o Bruno fica muito irritado com essa expressão, mas ele fica irritado com tudo que o pai diz, de qualquer forma. Não adianta muito. A cena da caverna é uma cena em que o Merli vai encenar. É a cena talvez mais teatral de toda a série. Porque ele constrói um pequeno espaço, uma cena, mostra, explica do que trata a caverna, ou seja, das aparências projetadas por de estátuas que uma lâmpada bruxuleante converte em imagens numa parede que as pessoas pensam ser a realidade, mas não é. E só quando alguém sai de lá é que vê a verdade. E ainda tem o detalhe que a pessoa sai de lá, da caverna que é escura, e inicialmente fica com os olhos cegados pela luz. Isso é um pouco uma alegoria não só da caverna, mas de toda a filosofia e talvez de toda a série. Na hora que você começa a lidar com a verdade, a luz te cega. Você não enxerga. Você não sabe bem o que está vendo. Você não sabe o que está acontecendo. E aí você vai precisar se acostumar com isso até poder encarar a verdade. O que traz também uma questão interessante: encarar a verdade não é um bônus. Não é simplesmente um ganho. Pode ser custoso, pode ser oneroso. Pode significar, primeiro, você não enxergar as coisas, depois você enxergar coisas que você não quer, vencer as ilusões. É um pouco isso. Ao longo da série, nós vamos ver várias vezes o Merli falar das perspectivas difíceis de trabalho que os jovens terão. Falar a vocês como vão conseguir emprego numa sociedade de tão grande desemprego. Vocês estão sendo preparados para quê? Para fazer um papel numa sociedade que não lhes dará espaço de trabalho digno. Então, em que medida nós estamos estudando de verdade aqui para preparar vocês para coisas que vocês não vão fazer? Então, isso faz parte da verdade do lado, vamos dizer, pesado da verdade. Mas a questão aí, ele não vai entrar no detalhe filosófico de Platão. Ele colocou no começo o mundo sensível e o mundo das ideias. Mas não vai aprofundar isso. A questão para ele é lidar com a verdade e a aparência. E frisar
a questão de que quem está dentro da caverna é preso. Ou seja, a liberdade consiste em você ter acesso à verdade. Esse acesso que também, por sua vez, é custoso. E a partir desse momento, a caverna permite várias oposições. O dentro e o fora. A caverna e o mundo exterior. As sombras e a realidade. O teatro e o mundo real. Vocês veem, se quiser, as aparências e a verdade. Então nós temos, de um lado, tudo que é falso, manipulação, engano. De outro lado, tudo que é verdadeiro, que permite a liberdade, que tem um custo também. É interessante ver isso, porque com isso ele abre o espaço isso é Platão. Mas mais ou menos nesse universo, nós vamos ter um espaço que vai acabar levando a um questionamento implícito de Platão. Nós vamos ver isso um pouco depois. Ainda temos que terminar um pouco essa sequência. Eu costumo, quando comento o Merli, eu gosto de pegar a sequência do capítulo primeiro, para a gente ir valorizando cada etapa. Por exemplo, mesmo na questão da poesia, né? O diretor repreende, fala, bom, seu assunto é filosofia, não é poesia, por que você meteu nisso? Ele fala, bom, o poema se baseou na ideia de amor de Platão. Então o poema tem a ver com a filosofia. Vai havendo uma espécie assim de invasão pela filosofia do mundo todo, o Merli. Tudo que tem a ver com a vida tem a ver com a filosofia. Lembrem na primeira aula, no primeiro episódio, quando Eugenie quer falar do maior dramaturgo catalão do século XX. Ninguém sabe quem é. Com o Merli as pessoas saberiam. Mas com o Merli as pessoas não iam saber a data de nascimento e morte apenas, embora o Merli sempre coloque isso no quadro negro, não iam saber apenas isso, como eles iam saber as ideias, a contribuição importante do cara, no que ele nos ajuda, que é o ponto crucial, sobretudo quando a gente fala de clássicos. De uma velha discussão, por que você estuda os clássicos? Que a gente vai ler Homero, porque a gente vai ler um autor de Shakespeare, Cervantes, dado que eles escreveram em sociedades tão diferentes da nossa, mas alguma coisa perdura, alguma coisa conta. Então, de que maneira essa coisa perdura e está na vida das pessoas? Esse é o ponto crucial do Merli. Aquela questão que eu sugeri a vocês que a gente pensasse, como que a gente daria um curso sem ser de filosofia ao modo de Merli. Na literatura talvez seja mais fácil. Na literatura a gente poderia pegar personagens de literatura e ir valorizando esses personagens pelo que eles trazem para nós. Eu já bolei várias vezes, nunca cheguei a dar, mas já bolei curso sobre amor, a partir de romances e de poesias. Curso, então, que você aprende a sutileza do amor, porque o amor não é uma coisa também que aparece e a gente já entende. O que você tem de instinto é o sexo, pouco mais que isso. Talvez o aconchego, a vontade de ter alguém perto de você. Então, seriam duas coisas mais ou menos diferentes. Mas há muita sutileza no amor que depende de você viver. Antigamente passaria pela literatura. Hoje, muito pelo cinema. As pessoas aprendem a amar, em boa parte, pelo cinema. No Brasil, houve uma época que as pessoas aprendiam a amar pela música popular, bossa nova. Então você tem formas que, inclusive, não estão na escola de aprender o amor. Então, seria uma outra possibilidade, merlizar um curso. Minha dificuldade continua sendo química. Não sei como fazer com a química, mas espero que vocês resolvam isso até o fim do curso. E aí nós temos o final chegando e a coruja sobrevoando a cidade, que é uma vinheta usual do final da série. Por que a coruja? Porque a coruja é um emblema da filosofia. E por que é um emblema da filosofia? Isso está talvez em Hegel. A coruja só alça voo quando a noite cai. A coruja é uma ave noturna, não é uma ave diurna. Ou seja, depois que o sol se põe, depois que as coisas se realizaram, depois que se fizeram as coisas, vem o tempo da reflexão. A reflexão se dá depois da ação. É uma ideia, quando se usa a coruja como emblema da filosofia, é isso. A filosofia está pensando sempre depois. O que não é também a única ideia possível. Eu posso contestar isso.
Posso dizer, a mim me interessa filosofar antes. Me interessa filosofar ao nascer do sol. Me interessa filosofar para pensar como vou agir, de que maneira vamos agir. E, de certa forma, o Merli vai estar preocupado com isso, como que a filosofia vai ajudar essas pessoas a viverem, a pensarem, a construírem suas vidas. Mas o emblema da filosofia é esse. Aparece como um emblema profundamente urbano. A coruja está sempre sobrevoando Barcelona, não está no mato, que seria talvez mais o lugar dela, está sobrevoando Barcelona, e ao sobrevoar Barcelona é como se ela dissesse, chegou a hora de tirarmos a moral da história. Como que nós vamos chegar ao final dessa história? Que nós vamos arrematar? Vai ser com a conversa pai e filho, houve o conflito, esse é um ponto que nós vamos voltar. Todo episódio tem um conflito. Todo episódio tem um conflito irredutível. Não é um conflito que depois as pessoas chegam e falam, foi um mal entendido. Eu estava certo, você estava errado. Todos os conflitos chegam uma hora que as pessoas se entendem, apesar do conflito. Entendem que cada uma tem a sua parcela de razão. E como isso se dá, como isso se sela com o pai dando ao filho o banquete. Ou seja, o livro sobre amor de Platão. Então toda a discussão do amor vai chegar ao banquete. Sendo que o que Merli praticou, o que Poe praticou, não tem nada a ver com o que Platão valoriza no amor. Ficou mais no amor físico. Mas, de qualquer forma, é uma espécie assim de término, de final, isso coincide mais ou menos com a coruja. Então, qual o balanço que a gente faz disso? Então, pegando um pouco essa história, a gente teria isso. Mas acho que cabe fazer agora umas perguntas gerais. Por que Platão? E por que Nietzsche que ele vai colocar na sala dele? Quer dizer, Nietzsche é o filósofo emblemático dele. Se ele tem um totem, o totem dele é o Nietzsche. Se ele tem um filósofo de quem ele gosta, que ele admira, é o Nietzsche. Então, onde entra Platão? Nietzsche detestava Platão. Nietzsche era contra Platão. Vamos pegar primeiro Platão. Platão, o que entrou de Platão aqui? Entrou primeiro a questão do amor platônico. Ou seja, mesmo corrigindo o amor platônico, dizendo não é isso que usualmente se fala, mas o amor platônico é um amor que é mais para assexuado. Nós temos uma série que é toda ela sexuada. E é sexuada por quê? Porque faz parte da vida, porque os jovens estão despertando para o sexo, e porque Merli, apesar de 58 a 60 anos ao longo da série, é um personagem que tem uma vida sexual, com várias mulheres, até encontrar realmente alguém que ele vai gostar. Então, nesse sentido, o Platão entra, a discussão do amor platônico entra, mas não é um episódio em defesa do amor platônico, algo do gênero. Na verdade, não é nem um episódio propriamente em defesa do amor. Então, Platão vai ser importante muito mais pela alegoria da caverna. Nem sequer a questão do mundo sensível, o mundo das ideias aparece, só aparece como texto. Mundo sensível e mundo das ideias. Vou explicar bem rapidamente. Eu estou sentado aqui numa coisa que eu vou chamar de poltrona, ou cadeira. Então essa é uma cadeira empírica que existe no mundo real. Para Platão, isso é uma aparência. É uma cópia da verdadeira cadeira que é a ideia de cadeira. Como a ideia de beleza, as coisas não são tão concretas em cadeira, relógio, etc. e tal. Mas vamos dizer, existe a ideia de cadeira. Como a ideia de mesa. Aí tem uma mesa, o Gabriel está numa mesa. O que caracteriza uma mesa? Tem um tampo e tem um apoio que sustenta esse tampo a uma certa distância do chão. Pode ser um tampo, um apoio só. Vocês têm mesas que têm apenas um apoio no meio. Podem ser 2 apoios, como nessas 2 cadeiras. Poderiam ser 4, poderiam ser mais, etc. A ideia de cadeira ou de mesa, ou de beleza, seriam essas ideias. A ideia pura. Agora, para Platão, a ideia pura não é uma abstração. Não é algo que nós tiramos a partir de inúmeras mesas que a gente viu, e aí a partir delas a gente abstrai todas as diferenças de plástico, de madeira, branca, verde, vermelha, tampo de vidro, tampo de metal, tamanho, e aí a gente chega a por indução, ao que seria a ideia de cadeira. Para Platão, a ideia de cadeira está no início. Todas as cadeiras que existem são imitações dessa ideia de cadeira.
E essas imitações são inferiores à original. Cadeira, eu estou dando como exemplo, que é um exemplo fácil. Seria melhor trabalhar com um conceito mais forte como homem, mulher, amor, beleza. Então, o que nós vamos ter de realização nesse mundo são realizações parciais. E o que é importante é que esse é um mundo de aparências e nós temos um mundo que ele vai chamar de ideias, ou de formas, ou de essências, conforme a tradução. Daí que se diga que para Platão as ideias têm realidade, as ideias são reais. Até quem diga, ele é um realista das ideias. Existe uma corrente filosófica que é do idealismo, não é ele. Ele seria um realista das ideias. As ideias têm realidade, as ideias têm consistência. Muito bem. Onde entra Nietzsche nisso? Nietzsche toma uma posição exatamente oposta. Enquanto para Platão a aparência é algo enganoso, para Nietzsche o enganoso é você crer que existe algo fora das aparências. As aparências são o que há. Então é isso que existe, é este mundo, não tem um outro mundo. Por isso Nietzsche vai poder dizer que o cristianismo é um platonismo para o povo. Isso não é um elogio, muito longe de ser um elogio. Por quê? Porque para o cristianismo esse mundo que a gente está é um mundo falso, é um mundo de aparências, é um mundo superficial. O mundo verdadeiro é o mundo do além, é o mundo que estará depois, é o mundo da perfeição. O que é o céu para o cristão? O céu é a contemplação de Deus, é a beatitude. Beatitude é uma palavra mais forte do que felicidade. É você ter contemplação de Deus e isso ser uma coisa tão serena, tão positiva, que você não sente falta de nada. Visões do cristianismo em épocas de muita fome incluem comer bastante, ter comida à vontade. Visões mais refinadas dizem que você não vai ter fome, você não vai ter carência de nada. Lá a alma está plena. Mas esse outro mundo cristão é a negação do mundo aqui. E o que Nietzsche vai dizer? Esse mundo aqui é a única coisa. Só ele existe. Alguém de vocês viu um filme que chama Instinto Selvagem, com a Sharon Stone? É uma história de uma mulher de um rapaz que é assassinado enquanto está transando com a namorada, e o Michael Douglas, que vai ser o principal personagem masculino, vai atrás do crime, e há muitos indicadores que a criminosa seja Sharon Stone, que era a namorada do cara. Muitos indicadores disso. E esses indicadores vão se multiplicando. Ela está escrevendo um romance e as passagens que ela escreve acontecem na vida real. Ela tem uma amiga que é uma criminosa, que não lembro se foi condenada ou não, mas todo mundo está convicto de que ela assassinou uma pessoa de uma forma que aparece no livro dela. Ela mesma escreveu um livro sobre pais que são assassinados. Os pais dela foram assassinados da maneira que está no livro depois dela escrever o livro. Então, durante todo o filme que nós temos o Michael Douglas tentando ver quem está tentando incriminar a moça que ele gosta, a Sharon Stone. Tudo isso. E, no entanto, tudo indica no filme, e no fim você vê isso sem dúvida, de que ela é a criminosa. Mas ele não quer ver. Por quê? Então, eu diria aqui, a moral desse filme é que as não aparências enganam. As aparências não enganam, as aparências são reais. Há uma sucessão de aparências que apontam para Sharon Stone e, na verdade, elas são verdadeiras. Mas a posição do namorado, apaixonado que está por ela, é uma posição platônica. Não platônica por não haver sexo, platônica com sexo e tudo. Platônica por não querer acreditar no que está visível para ele. Então esse é um ponto, talvez, uma diferença de Platão e Nietzsche, que é você crê no que está na sua cara ou você descrê e procura alguma coisa por trás. Você crê no que é visível ou você vai procurar uma verdade por trás do visível que negue o visível. Então a posição nietzschiana vai ser sempre o visível é portador de verdade. A posição platônica vai sempre ser existe algo mais profundo que a negação do visível. Não estou falando de romance policial necessariamente, só dei um exemplo. O que eu estou falando é uma postura em relação à vida. Então, nós estamos lidando aqui com jovens cheios de hormônios, interessados em se relacionar. Então, eles estão procurando uma coisa por trás disso ou não? Você poderia dizer, estamos procurando algo. Há um filme, há um romance, aliás, que depois vira filme, O Manuscrito de Saragossa.
É uma história que se passa na Espanha, acho que século XVIII, nas montanhas, e volta e meia há uma história que sucede em que algum personagem passa a noite com mulheres muito bonitas e de manhã ele acorda ao lado de um cadafalso em que estão pendurados 2 cadáveres de enforcados. Toda manhã ele acorda ali. Então, o que é verdade e o que é mentira? O que é sonho e o que é realidade? Tudo indica que ele está sonhando toda noite com a falsidade, as mulheres lindas, e que a realidade é o cadafalso, os enforcados, que são almas penadas, que estão aparecendo para ele. Isso no romance é o ponto essencial. No filme é interessante, quando o filme termina, ele olha para tudo isso que aconteceu, monta a cavalo e corre para o cadafalso. Quer dizer, ele opta pelo sonho. Ele opta por acreditar que aquilo é verdade, que as mulheres são verdadeiras, mesmo que apareçam ligadas a essa imagem dos enforcados. Quer dizer, a visão, entre aspas, cristã, platônica, seria toda essa beleza física incrível de que ele desfrutou a noite toda, é uma aparência, a verdade é a danação eterna, a condenação, o crime. A visão que no filme ele acaba assumindo é: eu quero ter esse prazer sem culpa. Eu não aceito essa culpa. E esse é outro ponto importante do cristianismo e do platonismo, contra o qual Nietzsche se insurge. Por que a culpa? Vejam que isso mesmo é um tema do Merli. Quando, falando a respeito da transa dele com a Laila, ele fala: você não gostou? Se você gostou, por que você tem que ficar com essa culpa judaico-cristã em cima do fato da gente transar e de eu não ser seu namorado? E você ter um namorado. Por que você tem que ter essa culpa? Isso é uma variação sobre Nietzsche. Não estou dizendo que isso é Nietzsche. Estou dizendo que Nietzsche defendesse adultério, etc. E tal. Até porque Nietzsche, coitado, ele teve uma vida muito pobre afetivamente. Mas a questão importante aí é a questão de você considerar que se a aparência deve ser superada ou não. E a posição do Merli vai ser uma posição nietzschiana. Uma posição em favor das aparências, em favor da sensualidade, em favor do desejo. Eu falei uma coisa que precisa de um certo esclarecimento. Eu disse que se eu contrasto as ideias de Nietzsche com a vida de Nietzsche, não bate. Nietzsche é muito mais libertário nas ideias dele do que na vida real dele. É um homem que gostou, sobretudo de Lou, André, Salomé, mas ele não realizou os desejos dele. É um homem frustrado. De modo geral, a gente não mede um filósofo pelas ideias a vida de um filósofo pelas ideias dele, ou vice-versa. De modo geral, a gente não faz isso. Há muito poucas exceções. Sócrates é uma exceção. A vida de Sócrates é uma vida intensamente filosófica. Quer dizer, ele está o tempo todo como personagem Sócrates dialogando com as pessoas nas ruas de Atenas sobre o que é coragem, o que é virtude, etc. Então a vida de Sócrates, ela tem um caráter filosófico. Se eu pegar Aristóteles, a vida de Aristóteles é desinteressante filosoficamente. Poderia ter tido essa vida ou outra. Foi professor de Alexandre, rei da Macedônia. O que isso interfere na obra dele? Muito pouco. O mesmo eu diria para Nietzsche. A vida de Nietzsche não é interessante filosoficamente. Mas no século XX nós tivemos um par de filósofos cuja vida é muito importante filosoficamente. São Sartre e Simone de Beauvoir. Os dois tiveram uma vida que aparece muito nas obras deles. E sobretudo porque eles tiveram um caso muito breve, no começo do conhecimento deles, caso que durou 1 ano, talvez 2 anos, e que foi promovido na imagem que se tem deles a um casamento ou um relacionamento duradouro. Que não houve, porque cada um dos outros teve outros companheiros e companheiras, e há pessoas que falam em casamento aberto, etc. Nunca foi um casamento. Eles eram amicíssimos, uma amizade muito difícil de você ter, mas a própria maneira como se relacionavam amorosamente com as pessoas foi tematizada em livros, sobretudo pela Simone de Beauvoir, que falou muito mais do que ele. Então, a vida dos dois e o que eles defendiam moralmente passou a ter uma relação forte. Então, é frequente haver discussões sobre qual o caráter autêntico ou inautêntico
do que Sartre e Simone de Beauvoir diziam. Mas é exceção. Eles, Sócrates, talvez mais algum que não esteja me ocorrendo, mas a maior parte dos filósofos, a vida deles e a obra deles são dois caminhos separados. Por isso mesmo, é muito excepcional quando você tem um autor cuja vida tem muito a ver. De modo geral, quando a gente fala, seja de filosofia, seja de literatura, seja de qualquer autoria, a gente emancipa a obra do autor. A gente pensa, o autor tem uma obra que independe dele. Eu não vou ficar lendo a obra para ver os segredos dele. Até porque o autor pode contar coisas terríveis que ele está desabafando, mas que não são coisas que ele fez. Não podem nem ser coisas que ele desejou fazer. É muito complexo isso e é muito simplista a gente reduzir a vida, uma obra à vida do autor. Mas mesmo nesses casos que eu mencionei, não se trata de reduzir a obra à vida da pessoa. Vou dar um exemplo. Há uma moça, agora não me lembro o nome dela, que publicou um livro muito tempo depois, com Simone de Beauvoir já falecida, Sartre já falecido, publicou talvez uns 20 anos atrás, um livro que em português chama Memórias de uma Moça Mal Comportada. O título é muito ruim. O título é uma brincadeira com um livro da Simone de Beauvoir, que era Memórias de uma Moça Bem Comportada. Só que a pobre autora do livro Mal Comportada, que não foi ela que escolheu esse título, em francês não é assim, é uma coisa de marketing do editor brasileiro, a moça que escreveu isso era muito careta, muito sem graça, não tem nada de mal comportado, não é ninguém que está fazendo nada especial. E ela conta que no fim dos anos 30, ou seja, 10 anos depois de Sartre e Simone terem tido o caso, que ela foi levada por Simone para ter um caso com Sartre. E que Sartre gostava especialmente de desvirginar moças, que era o caso dela. Então ela já tinha tido relações com Simone, mas nunca com um homem, então o Sartre vai ter isso. O relato que ela faz é absolutamente desagradável. Não é uma coisa que depõe em favor do Sartre nem da Simone. Não é uma coisa bonita. É uma coisa de muito ruim. Então, não chega a ser uma coisa nojenta, mas é uma coisa mais por desrespeito. Isso acabou levando a toda uma discussão sobre a consistência das ideias sartrianas e de Beauvoir. Como que uma mulher escreve o segundo sexo, como que uma mulher é um ícone feminista e ela arruma uma mulher para transar com um homem que ela gosta, por exemplo. Começou a ter discussão disso. Não acho que essa discussão vá muito longe, não acho que seja uma discussão rica, mas essa discussão seria praticamente impossível, mesmo que os fatos fossem reais, ter sobre Hegel ou Kant, ou sobre a maior parte dos filósofos, porque a obra não teria nada a ver. Como Sartre é um autor que discute muito o tema ético, e Simone também, então a ação ética deles passa a ser discutida. Isso eram parênteses para a gente não sair daqui pensando que todos os filósofos a gente tem que pensar de uma maneira, articular a vida deles com a obra. Ou, por exemplo, se pensarmos o Fernando Pessoa. No caso do Fernando Pessoa, ele tem uma coisa interessante que é os heterônimos. São vários personagens. Então, nós não podemos reduzir Fernando Pessoa, por exemplo, ao Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, que é o que gosta do campo, que é o que não quer o pensamento, que acha que pensar, raciocinar, uso da razão, tudo isso é fugir da vida. É quase nietzschiano, Alberto Caeiro, nesse sentido. Se eu for reduzir Fernando Pessoa a ele, o que sobra dos outros heterônimos ou dos poemas assinados pelo próprio Pessoa? Não tem sentido. Por isso, aliás, o nome é curioso, Pessoa, né? Porque pessoa tem a ver com persona, tem a ver, é uma espécie assim de máscara, né? Não é exatamente isso. Bom, o que mais podemos dizer desse capítulo, né? Que existem os conflitos, como eu comentei. Os conflitos são produtivos, eles são reconhecidos como tais, são enriquecedores. Não necessariamente nós chegamos a uma conclusão única. Quer dizer, quando o Merli diz você tem que se livrar dessa culpa judaico-cristã, provavelmente ele tem razão. Mas isso não quer dizer que a Lai esteja fazendo uma coisa boa transando com ele. E para ela seja bom. Não quer dizer. Quer dizer, não quer dizer que ele tenha razão e
e lacrou, como se diz hoje. Simplesmente ele tem razão parcial. Então nós vamos ter várias razões parciais. Vários personagens têm razão num ponto, outro tem no outro, mesmo no conflito. E isso é muito interessante, porque com isso a gente sai da ideia de uma razão soberana que nos diria o que é certo em cada uma das coisas. Nós podemos ter razões, pessoas têm razão em coisas conflitantes. Você peça perdão ao meu filho, Paul, peça perdão ao Bruno, diz o Merli. E você pede perdão, Merli. Às vezes, de vez em quando. Adeus, Paul. Então, os dois têm razão. O Merli entrega o filho entrega o Merli. Eu acho ter entregue o Merli para o namorado, eu acho um pouco pior. Mas não quer dizer que esteja totalmente sem razão. Não quer dizer que ele não tenha... Porque qual é o horizonte do Merli? É o da verdade, é o da falsidade, é o dizer a verdade a todo mundo. Deveria Merli, então, ele próprio deixar claro para o Albert que está transando com a menina? Deveria ele próprio fazer isso? Não sei. São questões que ficam no horizonte. Não são questões respondidas. O objetivo não é ter respostas nisso, né? Na verdade, existe uma coisa curiosa, que é que esses conflitos, que são uma marca do Nietzsche, eles acabam chegando a uma certa pacificação. Os personagens estão em conflito, mas acabam se entendendo. Porém, isso não chega ao inimigo do Nietzsche, que é o Hegel, que é o da síntese. Para o Hegel, você chega sempre a uma síntese. Eu vou ter que explicar isso um pouco. Geralmente a gente entende por tragédia uma história triste, muito triste. E por comédia uma história alegre, mais para alegre, divertida. Você vai a qualquer teatro, é comum ter as duas máscaras. Uma máscara com a boca como se fosse chorando e uma máscara com a boca como se fosse rindo. Na verdade, rindo assim, chorando assim. Então, isso é muito comum. Hegel, porém, faz uma definição de tragédia que é diferente, que eu acho muito interessante. Existe tragédia, quando os dois lados têm razão um contra o outro, mas não conseguem sintetizar essa razão parcial de cada um deles numa razão global, total. Então existe tragédia, por exemplo, vamos pegar uma peça importante, Antígona, de Sófocles. Antígona teve uma batalha, os dois irmãos de Antígona disputando o trono de Tebas, filhos de Édipo, todos eles, Édipo e Jocasta. Os dois irmãos se matam um ao outro, o trono é assumido pelo tio deles, Creonte. E Creonte manda enterrar um com todas as honras e o outro ele manda jogar no lixão para ser comido pelos bichos. Sob pena de morte, vai ficar lá. Se alguém enterrar, vai ser morto. A irmã Antígona vai lá, retira o corpo, lava-o, faz todos os ritos fúnebres e dá o respeito ao irmão condenado. Creonte fica furioso, manda perseguir quem é. Descobrem que é ela, ou ela se entrega, não lembro bem. E o Creonte abre toda a oportunidade para ela pedir perdão, se desculpar, etc. Ela se recusa, então ela é executada. Então, o que nós temos aí? Nós temos, para mim, é o grande episódio ético. Para mim é a história mais ética que existe, porque é a ética enfrentando a lei. Em nome de valores mais altos que os da lei, alguém expõe a própria vida. Para mim é o ápice do pensamento ético, e é interessante que há 2.500 anos atrás a heroína é uma mulher, não é um homem todo-poderoso. Uma vez eu dei um curso aqui perto na SPM sobre ética. Eu dei também Maquiavel. E foi muito interessante porque o trabalho final era para discutir uma questão ética deles como jornalistas, usando Antígona ou Maquiavel. As moças escolheram Antígona, os rapazes escolheram Maquiavel. Está publicado. Existe um livro, tem esse título. A ética entre Antígona e Maquiavel. E é interessante como, nesse sentido, as mulheres foram mais heróicas. Os homens foram mais políticos. Mas elas foram mais heróicas. Pois bem, o que temos aí? Se eu olhar bem, eu direi, a Antígona tem toda a razão em fazer valer um preceito que ultrapassa os conflitos humanos. É frequente a gente dizer que a morte coloca termo ao nosso ódio, coloca fim ao nosso ódio. E devemos respeitar os mortos. E mesmo mortos infames, a gente evita falar mal deles.
ou mortos os nossos inimigos. É comum dizer-se isso. E então, nesse sentido, Antígona tem razão. E Creonte, como representante do Estado, podemos dizer que ele tem razão. Ele tem que manter a ordem pública. Ele só vai manter a ordem pública se houver respeito à lei. Então nós temos dois lados opostos, cada um com sua parcela de razão. Podemos discutir longamente qual tem mais razão, etc. Eu peguei um exemplo, talvez nem seja o melhor, mas isso é tragédia. Tragédia é quando você tem dois lados opostos, ambos tendo razão. Então, o que nós temos no pensamento de Nietzsche? É um pensamento mais para-trágico, enquanto é o pensamento do conflito irredutível. O que nós temos no pensamento de Hegel, que Nietzsche detestava? É o pensamento dialético. Nós temos a dialética, que significa que nós vamos chegar a uma síntese. Dialética tenho a tese. Tese é o mesmo que colocação. Coloca uma posição. Eu sou Creonte, coloca a posição. Proibido enterrar o príncipe tal. Surge uma antítese, o contrário da tese. Antígona, eu vou enterrar meu irmão porque é uma lei mais alta, é uma lei divina. Síntese. Não há. Não há síntese. Isso é tragédia. Vamos pensar outras situações que a gente possa ter tese, antítese e síntese. Vamos supor, por exemplo, vou fazer mal, eu sou o patrão, eu pago salário a alguém, exploro por essa pessoa porque, como eu tenho capital, tenho poder, eu pago para ela menos do que o que ela produziu e eu embolso o resto como lucro. Antítese, o trabalhador. O trabalhador trabalha, ele trabalha tantas horas, mas a mercadoria que ele fez e pela qual ele é pago tanto é vendida a mais caro, e às vezes muito mais caro. Síntese. Mas a síntese marxista seria: você acaba com o conflito de classe suprimindo a burguesia e você cria uma sociedade sem classes. Eu poderia fazer uma síntese mais modesta, bem mais modesta, dizendo: criamos uma relação mais justa entre os dois. O capital terá uma remuneração, mas será mais limitada. Estou dando exemplos possíveis de síntese. Isso, nesse caso, você tem uma síntese, você tirou a tragédia. A tragédia, então, ocorre quando você não tem a síntese, não tem síntese possível. Então, cada um vai ficar irredutivelmente do seu lado. Aqui o que nós temos? Nós temos a tese e a antítese. Não temos síntese, mas não temos tragédia. Que não temos Hegel. Se tivéssemos Hegel iria estar dizendo: ou tem síntese ou é tragédia. Como não temos Hegel, nós temos duas posições diferentes, que não necessariamente se conciliam numa unidade superior, numa síntese, mas que convivem e que aprendem uma com a outra. Então, no fim, depois de toda a histeria, de todo o conflito, toda a gritaria, as pessoas vão se entender e vão perceber que há limites. Talvez, em certos casos, você tenha uma pequena síntese, mas não sempre. De qualquer forma, o objetivo da série não é todo mundo estar de acordo. Isso seria muito pouco filosófico, exceto para um hegeliano. Para um hegeliano, todo mundo estar de acordo seria o ponto. Para um autor que coloca Nietzsche como o quadro do Nietzsche na sala dele, não é. É outra coisa. Bom, gente, é mais ou menos isso que eu tinha a falar. Agora a palavra está com vocês. Se alguém tiver à distância também perguntas, Gabriel, tem pergunta à distância? Então está aberto aí. Boa tarde. Só na questão que quando o Paul pergunta se ele pede perdão, e aí ele fala tchau, Paul, logo depois o Merli pede perdão, mas para manipular, para conseguir a sala só para ele não ter que dividir a sala com os outros professores. Então é um momento que ele pede perdão, ele usa do perdão para conseguir o que ele quer. Então, de fato, ele está pedindo mesmo perdão ali ou não? Então, você tem razão. O Merli, existe todo um elemento de manipulação. Ele joga. O Merli não é um personagem que você possa dizer negativo, muito ao contrário, é um personagem basicamente positivo. A crítica feita a ele é pequena. Eu ouvi críticas à série, a principal crítica que eu vi à série é o fato de não ter personagens negros. Ou melhor, aparecerá mais no fim um negro, ou talvez uma negra, não aparecem imigrantes, mas eu acho também achei meio engraçada a crítica, porque para pegar a maior parte das séries, você não faria esse tipo de crítica porque elas não são séries, entre aspas, do bem.
Você pega uma série que eu gosto muito, Homeland. Se eu for fazer a crítica de tudo que em Homeland existe, que eu não acho ético, bom, vai dar um livro. Então, quando alguém, é curioso que isso é uma coisa que acontece muito hoje. Quando alguém se propõe a fazer um projeto ético, surge um monte de gente fazendo cobranças. Assim, faltou isso, faltou aquilo, faltou tal coisa, faltou incluir mulher, faltou incluir negro. São críticas muitas vezes pertinentes, mas o curioso é que elas não seriam feitas se a obra não tivesse um propósito ético. Então, o Merli, como tem o propósito ético, ele acaba sendo muito criticável. E a gente tem o direito e o dever de apontar esses pontos. Acredito que os elementos de manipulação ocorram várias vezes. No primeiro episódio, ele deixa claro que não gosta de cachorro. Começa com ele quase dando, não chega a dar um chute num cachorro, mas ele reclama com o dono do cachorro, que está num bar com ele, que está incomodando Almeli, o cachorro. Parece que não está incomodando mais outras pessoas, não lembro, mas Almeli está incomodando. E depois ele arruma um cachorro para dar para a Laia, para seduzir a Laia. Então existe um elemento de manipulação. Ele está manipulando. Agora, aí talvez seja interessante pensar também o seguinte: nós teríamos uma oposição entre manipulação versus transparência. Vamos supor uma sociedade de plena transparência. Uma sociedade de plena transparência, o quanto é possível? É viável uma sociedade de plena transparência? E eu vou contar para vocês de um grupo que existe nos Estados Unidos, chama-se Honestidade Radical. Esse grupo eu vi na série de TV Lie to Me, que acho que não lembro como chama em português, engane-me se puder, talvez. O Lie to Me é uma série baseada num cientista que realmente existe ou existiu, que fez pesquisa na Papua Nova Guiné, que é um país gigantesco, com tribos muito selvagens, que fala uma quantidade grande de línguas, e a conclusão que ele chegou é que existe uma linguagem corporal universal que indica se você está mentindo ou dizendo a verdade. Não importa qual seja a sua cultura, há certos sinais, microsinais, uma mexida aqui, nesse lugar do rosto, que indicam se você está mentindo ou não. É um grande número de sinais. E esses sinais ele se especializou. E nessa série você tem os personagens sempre indo atrás de episódios em que a mentira acontece e você procura descobri-la, detectá-la, etc. Bom, na série da mentira, existe há um momento em que o personagem principal está numa fila de embarque e vê uma moça que é fiscal lá e que está verificando quem pode ser suspeito de alguma coisa. Ela detecta as pessoas muito bem, ele percebe que ela tem essa habilidade natural de perceber mentiras, enganações, e a contrata para trabalhar com eles. É uma moça bonita. Quando ela chega ao escritório, um rapaz lá fala: como você é linda, eu gostaria de transar com você. A moça leva o maior susto, a gente leva o maior susto. E aí o personagem principal dá uma risada e fala: olha, não encana com ele, não. Ele pertence ao Radical Honesty, ao movimento de honestidade radical. Eu fui atrás desse movimento de honestidade radical. Vocês podem fazer uma busca na internet, é interessante. Eles têm a tese de que quando você mente, você se estressa. Então o problema para eles da mentira não é tanto a pessoa a quem se mente, é o mentiroso. Eles acham que a pessoa eles não estão tão preocupados com o fato de que se eu minto para você eu te prejudico. Estão preocupados que se eu minto eu me prejudico. Eu me torno infeliz. Eu vou me estressando. E à medida que eu vou mentindo, isso fica uma carga gigantesca. Primeiro ponto. Segundo ponto, não basta não mentir. Tem que dizer a verdade. Então a ideia da mentira piedosa, white lie, como se diz em inglês, mentira branca, nem pensar. Então, você me traz um presente, se eu não gostei, eu vou te dizer: não gostei do presente. Sabe? E há um exemplo que ele conta do sogro, que traz para ele um presente. O sogro, que ele só tem uma relação muito episódica, uma vez por ano, porque vive com a filha do sogro. Nada mais. O sogro traz um presente, ele não gosta, fala: não gostei do presente. E cria um maior clima, a mulher fica furiosa com ele, sabe, está irritando o papai, ele comprou isso com o melhor das boas vontades, sabe, você está sendo um mau anfitrião. Ele diz: melhorou a minha relação com o meu sogro. Melhorou porque parou de ser uma relação formal, automática, superficial, tornou-se uma relação verdadeira. Esse é um elogio da transparência.
uma ideia de que a transparência faz as pessoas se aproximarem. O preço disso é muito caro. Isso significa, se a gente pensar por dia quantas mentirinhas a gente deu, sabe? Desde atrasei por causa disso, até não fiz tal coisa por causa disso, ou esqueci de você, sabe? Todas as mentirinhas e todas as coisas que a gente deixa de dizer porque vão magoar o outro, você aguentar toda a frustração que você vai despertar, se você disser a verdade em tudo que você faz, se disser a verdade e aguentar toda a frustração que isso vai causar, o fato que as outras pessoas não vão gostar de você, vão ficar irritadas com você, vão ficar sentidas, então não é à toa que a gente mente. Não estou falando grandes mentiras, falando das pequeninas mentiras. Então, que não fazem mal para ninguém. Segundo o Radical Honesty, fazem mal para quem mente. Pois bem, isso é o maior elogio da transparência que você tem. Vamos supor uma sociedade totalmente transparente. Então, o que teríamos tido? O Merli teria chegado simplesmente e dito, olha, eu estou a fim de transar com você. Só isso. Provavelmente a coisa não se estenderia muito além disso. Sabe, ele poderia ter levado flores, se ele não for alérgico a flores. Poderia ter feito outra coisa. Descobriu que a menina adora cachorro, foi seduzi-la pelo cão. Poderia. Ou poderíamos, em outros vários episódios, ter outras coisas. Seria humano isso? Seria normal isso? Seria o que as pessoas fazem? Normalmente não seria. A gente tem todos esses jogos de, entre aspas, manipulação. Que não são geralmente, necessariamente, quero dizer, jogos ruins. Não são necessariamente coisas que transformam o outro em objeto. Caso da Laia, a gente pode discutir um pouco, mas em momento nenhum ele diz, você é o amor da minha vida. Não prometeu nunca isso para ela. Seduziu, conquistou e deixou claro, só quero sexo. Mesmo assim ela aceitou de novo sair com ele. Então, a questão da manipulação está presente. Talvez o que a gente deva, no caso, é apontar a manipulação. É apontar, estar atento. Talvez o aprendizado que a gente deva ter é muito mais o de perceber quando estamos sendo manipulados ou quando estamos manipulando do que protestar contra o fato dos outros nos manipularem. Talvez seja mais uma espécie de autodefesa que a gente deva aprender. Porque querer que a sociedade toda seja radical honesty é oneroso. E é oneroso para todos. Imaginem vocês. Imaginemos assim, quantas... E às vezes acontece. Às vezes as pessoas não dizem a verdade por um medo tolo. Sabe? Mas é um pouco isso daí. Seria questão interessante a discutir. A necessidade social da mentira versus a possibilidade de uma sociedade mais transparente. Quem mais? Boa tarde, meu nome é Augusto Máximo, eu sou aluno do curso de licenciatura em Ciências aqui da Unifesp. Boa tarde, professor, boa tarde a todos. Eu queria fazer dois pontos. Primeiro era essa questão da manipulação, que o professor acabou falando agora no final da resposta, que muito se fala do Merli, dele ser manipulador. No entanto, até onde é a manipulação de um ponto de vista egoísta, vou colocar dessa forma, ou então uma espécie de um orientador, né? Ele dando um direcionamento ali para os próprios conflitos, para onde ele sabe que lá na frente vai ter uma resolução melhor. E está presente não tanto talvez nesse capítulo, mas em outros capítulos da série, mas que a gente percebe sim que ele se utiliza desse artifício da manipulação. Até onde de fato é errado, se é que a gente pode perguntar sobre dessa perspectiva. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente pode fazer, é válido nós fazermos uma analogia do que acontece no dia a dia dos alunos com o filósofo apresentado. Em que ponto? Em relação ao concurso do poema que eles fazem, né? Então o professor ele estimula eles a quebrarem as regras, né? E então, metaforicamente, eu entendi isso como quebrar essas correntes em que os alunos estariam sentados ali na alegoria da caverna, e quebra-se essas correntes, então, para que ele consiga sair e poder ver de outra forma também. É claro que existem outros apontamentos que eu poderia fazer dentro
do episódio, mas que girariam muito em torno dessa questão. É válido a gente poder fazer essa inter-relação? Augusto, né? Isso. Pode me chamar de Max também. Max. Isso. Max, então, as suas duas perguntas convergem, porque elas falam da liberdade e da não liberdade, né? Quer dizer, como que você como solta as pessoas que estão presas, né? E como pode ser feita a manipulação. Então, em primeiro lugar, né? As regras. Ele está ensinando os alunos a questionarem as regras. Quais regras são boas, quais regras são más? Até onde vai isso? O que é positivo nas regras? Quer dizer, regras são necessárias para a convivência, não há a menor dúvida. Porém, muitas vezes nós exageramos nelas. Muitas vezes nós temos regras demais e elas se tornam infrutíferas. Então, por exemplo, a regra da autoria individual do poema é uma regra que acaba tornando estéril o concurso. Ao passo que, quando uma classe faz o poema em conjunto, isso é um trabalho pedagógico. Estão fortalecendo os vínculos. E o fato de quebrar-se a regra também dá a eles a percepção de que eles podem perder a regra, de que eles podem superar proibições, de que eles podem se tornar donos da própria vida. Vejam, por exemplo, as manifestações de 2013. Estou pegando 2013 como exemplo desse período. Existem outras manifestações, outras vezes que as pessoas andam na Avenida Paulista, etc. e tal, mas você ter uma sequência de manifestações com as pessoas ocupando a via carroçável, onde passam carros e ônibus, ter uma sequência delas é raro. Isso é uma sensação exultante. Quer dizer, você está tirando o espaço do carro, o pedestre, o ser humano, tirar o espaço da máquina, é uma sensação de profunda liberdade. Eu costumo dizer, meio brincando, que maio de 68 é um direito humano. Cada geração tem que ter o seu maio de 68, tem que ter sua sequência de protestos, sua época de ocupar espaços públicos, sua época de dizer é proibido proibir e queremos o impossível. Sabe? Quer dizer, se você não tem isso, você banaliza a vida. Claro que você fazer isso, ser só um intervalo na sua vida, foi legal, foi divertido, um pouco uma coisa que aluno de direito aprontou no dia 11 de agosto, fazendo pendura num restaurante, é muito pouco, sabe? O interessante é isso deixar algum resíduo, deixar alguma lembrança importante. Mas acho que nessa questão que a gente que é da quebra da regra, existe o ponto importante de perguntar para que servem as regras. Quando elas são úteis? Quando elas deixam de ser úteis? Quando elas começam a ser prejudiciais? Porque é muito comum isso. Você estabelecer uma regra com a melhor das intenções e ela dar o resultado oposto ao que se desejava. Ou, simplesmente, a regra se tornar caduca. O prazo de validade dela acabou. Hoje não faz mais sentido essa regra. E num mundo em que mudam os costumes rapidamente, como o nosso, isso é frequente. Quanto à questão da manipulação, é muito difícil você ter convivência humana sem algum tipo de manipulação. E é muito difícil ter teatro, e lembre que a mãe dele é atriz, sem ter manipulação, e ele é um excelente professor, que muitas vezes indica uma certa teatralidade. E temos pelo menos um aluno que quer ser ator, o Mark. E o Bruno, que de vez em quando teatraliza um pouco. Tanto que a avó vai ter que dizer, quem faz drama aqui sou eu, né, no episódio passado. Né? Vocês também devagar com isso. Né? Então, a manipulação é meio inevitável. O que é importante é as duas partes terem uma certa percepção disso, como eu dizia para Jéssica. Quer dizer, você tem uma certa percepção de que você está manipulando e de que você está sendo manipulado. As duas coisas. Porque é muito ruim uma pessoa manipular sem perceber que está manipulando. Exemplo muito simples. Criança que desembesta a chorar. O que é uma coisa? E que acredita. É uma manipulação. Mas ela acredita nisso. Faz parte do amadurecimento você parar, você reduzir a manipulação que você faz e você perceber quando é manipulação. Se tiver uma boa razão para manipular, você tem noção disso. A campanha eleitoral, por exemplo, é cheia de manipulação. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Mas se você não estiver percebendo que você está fazendo isso, é pior ainda. Penso eu, pelo menos. Né? Quer dizer, há um lado em que é muito difícil você dizer, vamos ter uma vida
plenamente ciente.